Bem-vindo ao podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Agradeço a vocês pelos compartilhamentos dos vídeos, pelos likes. Chegamos finalmente à marca de 10 mil inscritos, passamos a marca de 10 mil inscritos e na passagem dessa marca nós vamos começar com o pé direito aqui, com o Marcelo Dráctico. O Marcelo é o nosso convidado, já tinha convidado ele faz um tempo, né, Marcelo? E a gente se conhece lá do Einstein. Dr. Marcelo Dráctico faz parte lá do corpo clínico, é formado em clínica médica e é formado em medicina comportamental. O que é isso? Medicina comportamental, o Marcelo vai discutir isso com a gente, né? É docente lá do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein nessa área. E o interessante é que o Marcelo tem várias coisas interessantes ao longo da carreira de medicina dele, né? Trabalhou com os indígenas no Xingu e trabalhou com os indígenas, sabe aonde? No norte do Canadá. É um lugar totalmente diferente de tudo, né, Marcelo? E ali você acompanhou esse pessoal e também o Marcelo trabalhou em guerras. Marcelo esteve com uma equipe lá na guerra da Ucrânia. Se der um tempinho, ele vai contar um pouquinho dessa experiência para a gente, atendendo os refugiados, né? Exato. E muito obrigado por aceitar nosso convite, Marcelo. Eu que agradeço. Aliás, parabéns pelos 10 mil, que virem 10 milhões, porque o podcast merece. Não, o podcast é sensacional. Não é porque eu estou aqui. De fato, agradeço muito o convite, mas eu assisto, eu sigo, e os conteúdos são excelentes, a apresentação é excelente, a condução do podcast é super legal, tanto que 10 mil não é tão fácil, né? Quando a gente fala de medicina, falando sério, né? Falando sério. Basado em sem ciência. Sensacionalismo, sem né? sensacionalismo, sem vender nada, né? Então, vocês estão de parabéns. Para mim é um prazer enorme. Marcelo, primeiro eu queria que você falasse, você fundou o Instituto Calm, né? Isso. Qual é o conceito desse instituto aí? Fala o aí pra Instituto gente. Calm é focado numa abordagem nova da saúde, que é o Health Span. O Health Span... Ou Medicina 5.0, daí? Pois é. O que é isso? Na verdade, assim, o Health Span é uma tendência que está chegando, vinda principalmente dos Estados Unidos nos últimos anos. Alguns médicos têm trabalhado com foco em expandir o período em que a pessoa está bem. E bem é saudável do ponto de vista de saúde mental, é produtivo, é ativo, que é um pouco diferente de longevidade, né? Longevidade, ao pé da letra, seria o período de tempo máximo que você vive. Nossa, morreu com 100 anos, morreu com 105 anos, mas quanto tempo ficou funcional? Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Em geral, a nossa curva de saúde e bem-estar, ela termina bem antes do período de vida total em geral hoje em dia. A gente está cansado de ver pessoal que vive bem, produz, trabalha, e os últimos anos de vida, ou não só os últimos anos, algumas pessoas das últimas décadas não são bem vividas. A pessoa tem sequela de problema de saúde crônico, a pessoa está acamada, perde autonomia, às vezes tem um AVC, um derrame, perde função motora, função cognitiva. Alta necessidade de dependência. Dependência, muita gente deprime. Então você vê que isso é a história comum de todos nós. Todo mundo tem na família alguém que viveu muito bem e depois não viveu tão bem assim, e às vezes passa muitos anos vivendo mal. Então a ideia hoje é diminuir essa diferença, é você prolongar ao máximo o período que a pessoa está bem. Que o ideal é que a gente passasse dessa para melhor, bem, mas também, né, ganhar aquele passaporte, foi dormir, não acordou. Né? Exatamente. O que aconteceu com a minha avó, inclusive, todo dia eu rezo, a minha passagem seja essa, mas não é. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Essa que é a ideia. Então você vê, por exemplo, que é uma pessoa que está bem, tem família, agora no carnaval foi para a praia, jogou frescobol, foi no mar, está com seus 60 para 70 anos. O legal é que essa pessoa continue usufruindo da vida, ou pelo menos tenha saúde até seus últimos momentos. Mas e se acontecer algo e essa pessoa tiver algum
problema que a incapacite e não possa mais viver essa vida por 2, 3, 5, 10 anos. É horrível isso. E a abordagem em saúde para isso é diferente das abordagens convencionais, mesmo aquelas mais avançadas. Eu fiz residência em medicina preventiva e social. Depois eu fiz meus títulos de especialidade em clínica médica e medicina de urgência, né? E na residência eu concentrei a área clínica em saúde do idoso. Então eu sou médico de família, atendo adolescentes, adultos jovens, adultos e idosos, né? E naquela época eu achei que estava faltando alguma coisa. Por quê? Aí entra a questão da medicina comportamental. Você pode oferecer o que tem de melhor hoje na medicina para a pessoa. O que tem de melhor. Só que se ela não aderir, se ela não quiser, se ela não usar, se ela usar pouco, muito, errado, não vai funcionar. É a mesma coisa que você não tivesse nada para oferecer. Então a questão do comportamento muda tudo, é o divisor de águas na saúde, a meu ver, né? Então a gente criou na época lá na Unifesp, no setor de psicobiologia, um núcleo de medicina comportamental, em que a gente faz a parte médica, mas abordando muito a adequação dos comportamentos, a adesão. Adesão ao quê? Adesão aos tratamentos, adesão à medicação, adesão aos condutas que os profissionais de saúde orientam, em especial estilo de vida, hábitos. Todo mundo sabe que atividade física é importante para a saúde. Quantas pessoas hoje no mundo, tem 8 bilhões de pessoas já no mundo, sim, né? sim. Tá. Quantos dos 8 bilhões fazem atividade física, Marcelo? Não do ponto de vista de ir na academia, mas se movimentam tanto quanto o nosso corpo é fabricado na natureza para isso. E é bem engraçado, porque hoje a moda é academia é importante, eu não vejo mais assim. Todo movimento que o cara na cidade urbana faz é na academia, o resto do dia é totalmente parado, né? É isso que nós estamos falando. É lá no escritório, sentadinho, sem beber água direito. Aí, agora eu vou me exercitar, que é importante. Isso quando se exercita. Exatamente. É verdade, até que nós falamos para os pacientes, a academia é muito importante, claro, porém insuficiente. Depende de todo um aspecto comportamental durante o dia para se movimentar mais e evitar, por exemplo, subir 2 andares de elevador, se puder subir de escada, tudo isso é aspecto comportamental. Exatamente. Nessa questão, o nosso organismo, ele apareceu na natureza, vamos dizer assim, né? O ser humano caçava para se alimentar, pescava, plantava, né? Ao longo dos séculos isso foi mudando, mas desde o início, e eu como trabalhei com populações indígenas e inuit, né, esquimós, exatamente. Você sabe que tem uma curiosidade, algumas populações indígenas brasileiras têm como cultura a poligamia. E eu presenciei muitas dessas aldeias, né, onde a gente trabalhava, a parte de saúde. A poligamia fazia parte da cultura, mas a gente não via índios casados com mais do que uma ou, no máximo, 2 índias. Por quê? Porque o cara tinha que sustentar todo mundo da família. E tinha que caçar, E tinha que caçar, pescar, plantar, não dá tempo, não tem energia. Então, assim, o nosso organismo ele é feito para isso, né? E nós não nos movimentamos no dia a dia nem perto daquilo que eles no passado faziam. Então, a questão comportamental importa demais. Por quê? As pessoas sabem que precisam se movimentar, precisam fazer atividade física, mas às vezes não fazem por múltiplos motivos. Então, a mudança de comportamento, a adequação de comportamento é uma coisa complexa, é uma coisa que até parece difícil, mas hoje, com as estratégias que existem, a gente vê que não é tão difícil assim. Só que a população não tem acesso a essa, vamos dizer assim, especialidade. São muitos poucos médicos que trabalham com medicina comportamental. Perdão. Isso não só com exercício, não, alimentação, sono, na higiene do sono. Todo mundo está procurando a pílula mágica para dormir. Mas, em geral, dormir bem, a maior parte das pessoas, se fizer
algumas mudanças comportamentais ao longo do dia, vão dormir bem, não precisa nem de remédio, não é verdade? Então, e outra coisa, doença crônica. A pessoa, quando descobre que tem um problema crônico, hipertensão, diabetes, às vezes é difícil, a pessoa resiste a começar um tratamento, seja medicamentoso ou não. E a gente entra aí ajudando a pessoa a colocar na prática aquilo que é importante. E não é difícil, e a gente faz de forma que a pessoa sinta até como, vamos dizer assim, um prazer e não uma obrigação. Marcelo, antes de a gente entrar nessa abordagem, você teve um trabalho muito interessante lá no norte do Canadá, né? Lá com os indígenas, né? E para mim, quando eu cheguei ali naquela parte, né? A gente se conhece. Você falou, você vai para a cidadezinha onde eu trabalhei, uma cidadezinha extrema. Para mim foi muito chocante em ver alguns indígenas ocidentalizados na dieta, nos hábitos. Foi chocante isso para você? Você viu isso? Marcelo, primeiro eu queria dizer que você é o único ser humano na face da Terra que eu conheço e não sabia que existia, que conhece o entreposto de Churchill, onde eu morei e trabalhei com Inuit, né? Vocês não fazem ideia do que é isso. Que fica lá depois de Saturno à direita, né? E a gente se conheceu almoçando lá no hospital e acho que eu comentei, né? Ou você comentou que ia para lá e eu tomei um susto e falei, nossa, né? Tem um cara que sabe onde é isso e mora no Brasil e ainda é meu colega médico. Churchill é um entreposto de o quê? 800 habitantes? 800 habitantes e 800 ursos. Isso. Que é, na verdade, a última área de civilização antes dos quartéis generais, vamos dizer assim, do atendimento médico canadense para os povos Inuit lá no extremo norte. E eu, como fazia saúde indígena aqui no Parque do Xingu pela medicina preventiva da Unifesp, onde eu fiz a minha residência médica, nós recebemos o chefe desse mesmo serviço, um serviço parecido, aliás, lá da Universidade de Manitoba, e eu me candidatei para, em contrapartida, ir para lá, né, para fazer uma ponte e tal. E eu acabei morando alguns meses lá, eu fiz uma integração na Universidade de Manitoba, no serviço deles, e aí fui para várias localidades onde o governo canadense montou cidades e postos de atendimento, atenção primária à saúde da população indígena canadense, e depois, no final lá, em Churchill, para os esquimós, para os Inuit. Dizem que esquimó não é um nome muito legal, é meio pejorativo, mas a gente conhece o povo Inuit como esquimó, né? Inuit. Bom, acontece o seguinte, quando eu fui, é melhor nem falar muito quando, né? Para tentar manter aqui a minha integridade física. O governo canadense tinha feito um trabalho ativo, um esforço para ocidentalizar, aculturar as minorias étnicas canadenses naquela província. Estou falando na província de Manitoba. E isso, em 50 anos, mudou radicalmente o perfil de saúde pública, não só dessas minorias, como de toda a província. Porque eram povos que caçavam, como a gente aqui tem. Né? Exatamente, como você introduziu como aqui. Eu introduzi. Né? E eles pararam, imagina, 50 anos é uma geração. Então, de uma geração para outra, eles pararam de caçar, pararam de pescar, pararam de plantar. Ali, a maior parte dos serviços que eu visitei era no gelo. Eu fui do outono para o inverno, tudo congelado. Tudo congelado. Não tem como plantar, né? Então, o que aconteceu? A população engordou, né, porque parou de se movimentar e começou a comer comida processada, industrializada. Salgadinho, não só isso, mas... então, os problemas... Quando eu cheguei lá, eu lembro, o primeiro hospital que eu entrei, tinha um cartaz grande assim, problemas de saúde da população, que é a população indígena canadense. Obesidade, hipertensão, diabetes e acidentes e violência. Quer dizer, mundo do comportamento... Ou seja, tudo relacionado ao comportamento. Tudo comportamento. Se você pegar, tem um artigo que eu uso nas minhas aulas, da década de 80, um artigo americano, que fala sobre mortalidade precoce, causas de mortalidade precoce na população norte-americana, então
Canadá, Estados Unidos principalmente, e era a mesma coisa. Problemas relacionados, por exemplo, à hipertensão, problemas relacionados à obesidade e dislipidemia, né, colesterol alto, e diabetes, problemas relacionados à violência e acidentes, igualzinho. E mais ou menos continua igual. Então é tudo eu acredito que a violência está muito relacionada ao consumo de álcool, né? Exatamente. E o tabagismo também, que é forte. Não que tem um disclaimer aqui, né? Eu falo só fatos e evito, nesses casos, emitir opiniões próprias, porque eu estou falando de fatos que eu presenciei quando estive lá na década de 1990 no Canadá. Mas algumas populações, às vezes, quando acabava a bebida alcoólica lá, eles tomavam combustível do trenó a motor, né? Isso era conhecido, esse fato. Então é tudo comportamental. Sabe? Nossa, e que acaba mesmo, né? Porque lá é remoto, lá depende do avião levar a carga, né? O trem levar a carga. E às vezes helicóptero. Não tem nem estrada. E às vezes não tem como pousar avião, helicóptero. Eu na época era mais novo, né? Era tudo legal. Andei de helicóptero acho que por 2 gerações. Não quero mais pisar num helicóptero, não quero levar um helicóptero. É muito remoto, né? É muito remoto. E acaba uma bebida alcoólica, o cara isso... gelado, escuro. Exato. Gelado. E tem uma questão, né? A questão comportamental ela está muito ligada à questão emocional. Então, você tem desde pessoas que estão nessa situação, acostumaram a tomar bebida alcoólica, ou usar alguma substância ou qualquer outra coisa. Quando falta, o comportamento os leva a buscar alternativas. E tem pessoas que fazem isso porque estão deprimidas, literalmente, né? Depressão maior, depressão patológica. Tem pessoas que têm transtornos outros que não são diagnosticados, né? Transtorno de ansiedade, personalidade. E você acaba vendo isso em comportamentos. Então é a mesma coisa, né? Comportamento para indivíduo aderir a um tratamento que vai ajudar na sua saúde, o indivíduo aderir a um estilo de vida que vai lhe deixar bem, feliz, alegre, produtiva, né? E comportamentos que se expressam, às vezes, a pessoa não está bem ou está doente e os comportamentos são sintomas. E a maioria das pessoas não tem essa percepção, né? Mas, inclusive, o Edson, que atende pacientes, né? Então, o Edson lá prescreve um monte de coisa, né? Para Parkinson, por exemplo. Né? Ó, você vai tomar isso, né? E você tem que praticar exercícios. O paciente nunca fez isso na vida dele, nunca tomou um remédio ou nunca pensou em pensar em aderir num tratamento para a doença dele. Quais são as estratégias para que eu mude o meu comportamento e aumente a adesão aos tratamentos médicos? Perfeito. Corretos. Perfeito. Então, vou falar do ponto de vista... Porque, desculpa, antes de você responder, porque hoje na rede social há muita pílula de tratamento fácil e mágico que a gente sabe que não funciona e a medicina ortodoxa ou convencional é deixada de lado porque essa aqui vai exigir com que você mude de comportamento. E aí? Exatamente. Então, no geral, a primeira coisa é o seguinte. O ideal seria, e é o que a gente procura fazer, que aquilo que é considerado mais científico, conservador, se usou a palavra ortodoxa, que funciona, seja colocado para o indivíduo de uma forma que não seja a pílula mágica, mas que seja viável, que seja factível e não seja sofrível. A viabilidade. A viabilidade. Porque é assim, assim, eu sou hipertenso, tenho um monte de coisa também, eu sou paciente também, né? Aliás, eu tenho uma hipótese aqui que a gente escolhe a profissão, ou no caso do médico a especialidade, sem saber, inconscientemente, né? Assim, com relação àquilo que a gente vai precisar ou a nossa família. Então, eu sou médico, eu tenho tudo, né? E assim, falando como paciente, problema de saúde crônico.
hipertensão, diabetes, problemas neurodegenerativos, são coisas que vão ficar a vida inteira com a pessoa e, portanto, os cuidados e os tratamentos serão, teoricamente, ainda hoje para a vida inteira. Isso pode assustar uma pessoa quando a gente conversa com ela, e não a nós, que somos profissionais, estamos acostumados com isso. Para nós é muito básico. Olha, você é hipertenso, vai tomar isso. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa que está escutando o que nós estamos falando e entender o que a pessoa está sentindo e validar. Então, a primeira coisa que a gente aprende hoje é empatia. Por que a gente faz consulta médica? Porque a pessoa está fazendo nós estamos fazendo uma consultoria, mas a pessoa é que vai decidir se ela vai pegar essa informação na realidade, e usar. É uma consulta, uma consultoria. Não está Aí mandando em ninguém. Segunda opinião. Mesmo que os meus pacientes, eu faço amizade, eu me envolvo. Então, assim, é um grau de fidelização muito legal. Fidelização até é uma palavra talvez meio, não sei se a conotação está adequada, mas a gente acaba criando um relacionamento e eu acompanho. Mas por quê? Porque eu quero saber primeiro, quando eu passo a informação e a orientação que eu acredito ser o que há de melhor naquele momento, que a medicina pode trazer, o que a pessoa acha daquilo? O que ele está pensando? A gente trabalha com decisões compartilhadas. A gente envolve o paciente, a pessoa, para que, primeiro, você tem que saber se entender o que está acontecendo e os riscos, né, e os benefícios de tratar ou de evitar. 2, a pessoa vai decidir, entendi, mas não quero. Cara, você já trabalhou de garçom? Eu já trabalhei de garçom. Você chega com a bandeja lá, aquele canapé maravilhoso, ovas de salmão das Arábias. O senhor está servido? A pessoa fala, não, você não fica a pé da vida. Mim, se você oferecesse para mim, eu não ia comer, que eu sou vegetariano. Então, pronto. Você não pode ficar... Então, a tendência nossa, profissional de saúde, é ficar, melindrado. Como não vai fazer? A decisão é da pessoa. Só que o nosso papel não é só informar. Se a gente acredita que a pessoa pode ter um sofrimento desnecessário e a gente acha importante que ela faça adesão àquilo que hoje existe de bom ou melhor nesse momento para ela, a gente tem o papel de conversar sobre aquilo, esclarecer até a pessoa falar, não, entendi, mas eu quero ou não quero, é a decisão dela. E aí o que eu faço? Olha, eu vou te falar, não posso falar 100%, né? Mas eu acredito que, assim, vou botar um número de mais de 90% das pessoas, quando a gente trabalha dessa forma na saúde, adere. Vamos voltar um pouquinho, desculpa. Fazer a pessoa entender o que ela tem, porque isso não é fácil. Não. Você didatizar, Não é. falar, olha, você tem isso. E, infelizmente, existem alguns profissionais que não explicam isso. Eles chegam para ver o exame, você tem isso, você vai fazer isso. É difícil didatizar? Não. Olha, eu vou abrir aqui a listinha de estratégias que a gente usa para isso. Aí depois a gente pode eventualmente conversar vamos lá. Porque então, eu acho que isso é importante. A primeira coisa é o seguinte, a comunicação é uma comunicação sem julgamento. Então, se você descreve algo para a pessoa sem emitir inicialmente um julgamento, uma opinião, ela vai entender, ela vai ouvir, provavelmente vai aceitar. Mas se você já emite um julgamento de cara, olha, vou usar a hipertensão de novo como exemplo. Olha, o senhor é hipertenso, né? O senhor está fora do peso, o senhor come muito sal, né? Isso é um julgamento, não é o momento. Olha, o senhor tem hipertensão arterial sistêmica, que funciona assim, assado, essencial, né? Quais são os principais hoje causas e motivos? Tem a parte genética, tem a parte não genética, tem a parte comportamental, você explica. E aí você fala o que pode acontecer, quais são os riscos. Então aqui é uma comunicação descritiva, sem julgamento, primeiro. 2, aí a gente usa uma estratégia que chama, isso lá no ICE a gente tem uma ferramenta que a gente usa para trabalhar a segurança do colaborador
e eu uso muito para trabalhar a segurança do paciente quando meus pacientes internam, que é a observação e abordagem comportamental. Então você faz perguntas. O senhor sabe o que pode acontecer para quem tem pressão alta e não controla? A maioria sabe, né? Pode dar um derrame, pode... tudo bem. E o senhor sabe o que isso quer dizer em termos da sua vida, da sua qualidade de vida, da sua saúde? Aí entra o health span. Se a pessoa tem um derrame, um AVC com 60, 70 anos de idade, e ela tem uma sequela importante, os próximos 10, 20 ou 30 anos não vão ser legais, né? Isso que a gente precisa explicar. E explicar na linguagem que a pessoa entenda. E depois disso, a gente pergunta para a pessoa, o que o senhor acha? O senhor gostaria de correr esse risco ou o senhor prefere não correr esse risco? Se o senhor prefere não correr esse risco, o que a gente tem hoje de melhor para oferecer na medicina? Isso e aquilo. E aí entra estilo de vida, hábitos, né? Entra medicação, às vezes entra uma série de outras coisas. E explica cada uma. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo dura uma consulta médica, em média, na medicina que a gente pratica? Nossa. 15 minutos? Tá bom. Dá para fazer em 15 minutos. Tá? Ou se não der, eu explico uma parte e marco um retorno, ou enfim. É importante que a pessoa se sinta inclusa na decisão, na tomada de decisão. E a maioria das pessoas acaba optando por se cuidar. Entenda e se sinta inclusa, que é isso faz parte da medicina de precisão, né? Que é o compartilhamento da responsabilidade. Sim, isso faz parte, na verdade, de toda a medicina no geral, principalmente comportamental, né? E aí tem outras estratégias muito importantes que a gente usa, né? Você sabe que assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, as suas diretrizes dizem o seguinte: educar não é informar, educar é adequar comportamentos para ter resultados. É isso que a gente está fazendo. Mas lembrando que a pessoa vai decidir, junto conosco de preferência, né? E existem algumas estratégias vindas da medicina comportamental que são cognitivas. Então, o que é cognição? É o raciocínio da pessoa, é a memória, tomada de decisão, né, lobo frontal e assim vai. Então, existe uma tendência do ser humano que nasceu com o ser humano, assim, nos primórdios, né? Quando o peixinho saiu da água, criou bracinhos e pernas, aí, né, vira aquela história de desenho animado. Que é o seguinte: a nossa neurobiologia, ela é tipicamente protetora. Então, todos os circuitos neuronais em situações de risco funcionam de forma a otimizar a sua resposta de maior chance de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo. O homem das cavernas, né? Acordava de manhã, saía da caverna, dava de cara com um predador. Então, toda a neurobiologia dele, a parte cognitiva, falava assim para ele: isto é um predador. Fuja ou virarás café da manhã. Não é? E aquilo, a gente chama de resposta de luta ou fuga. Aquilo iniciava uma série de alterações físicas, né? Para que ele tivesse força para fugir, ou como era o Tarzan na minha época, lutava. O Tarzan lutava com o leão, ganhava, aí ia nadar, lutava com o jacaré, ganhava, chegava em casa, perdia da Jane, né? Então, há os nossos pensamentos, que para nós que trabalhamos com comportamento e emoção, são basicamente o que geram as emoções e que acabam influenciando muito nos comportamentos, são pensamentos automáticos, em geral, de alerta, né? Nós temos as amígdalas cerebrais, né, que são especializadas em nos alertar. Né? Então, você vai estar passeando lá na grama, vê um negócio comprido, verde, ela fala: cuidado, é uma cobra. Você sai com... pelo menos você toma cuidado. Mas pode ser um graveto, né? Só que a gente não sabe lidar com isso. E a medicina comportamental, ela traz estratégias para a gente aprender a lidar com isso e tirar o que há de melhor. Então, quando você dá uma notícia de saúde para alguém, comumente, a pessoa vai ter uma série de interpretações próprias, pressuposições, pensamentos que não são exatamente
a realidade que assusta muito. Então a gente trabalha com uma estratégia que chama reestruturação cognitiva. A gente ensina a pessoa a detectar pensamentos automáticos distorcidos, né, ou assustadores, e analisar se esses pensamentos são reais ou são, né, fora da realidade. Se eles ajudam ou atrapalham. Isso. E normal, assim, todo mundo costumava ir para a praia, ou costuma ir para a praia, principalmente quem vai para a região de Ubatuba, já ouviu a seguinte frase: toda vez que eu vou para a praia chove, não é? Eu já falei isso, né? Chuva. Isso é o que a gente chama de pensamento automático distorcido, ou seja, erro cognitivo, isso é automático. Então, isso é o tipo de pensamento que a gente ensina, é um exemplo, lógico. A pessoa a entender que ele acontece automaticamente e que antes de reagir, pare, analise, veja outras possibilidades. Não é toda vez que eu vou para a praia chove, porque não dá, né? Não é assim que funciona. Mas, então não é toda vez. Tá, então tá bom. Então isso muda a forma de pensar da pessoa, isso também muda a bioquímica dela. E quanto mais a pessoa vai treinando essa estratégia, melhor ela vai ficando em gerenciar estresse e ansiedade, em entender as coisas, em aderir ao tratamento. E não morrer de véspera, né? E não morrer de véspera. Porque, não, é verdade, muitos pacientes, quando recebem uma notícia de alguma doença crônica, especialmente até de câncer, etc., muitos morrem de véspera, eles começam a sofrer. Isso. Porque é o pensamento automático, né? Exato. Nossa, câncer, acabou. Minha vida acabou. E Exato. não é assim. Existem alternativas, existem caminhos. O parkinsoniano, por exemplo, a gente já está, assim, falou aqui várias vezes. O cara vai morrer de outra doença, não de Parkinson, se ele tratar corretamente, só que ele sofre por ter Parkinson. Exato. E um outro exemplo que você estava falando é, por exemplo, o cara que fuma, né? E a frase clichê é: fuma porque é sem vergonha, né? Até o fumante fala isso pra gente. Pois é. Aí eu viro pro cara e falei: cara, eu sei que o cigarro é um dos melhores momentos do seu dia, ele te dá prazer. Mas e aí? Vamos pesar o custo-benefício de você fumar, né? Porque dá prazer. E aí, quando ele ouve isso, é verdade, doutor, dá prazer. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos traçar algumas estratégias e tal. Porque se você falar, tem que parar de fumar e acabou, ele não vai parar de fumar. Não tem... Você descreveu o caso prático de tudo isso que a gente falou agora, exatamente. Porque você, com empatia, entendeu o que se passa, né, com a pessoa. Às vezes nem ela entende. Pode ser que o tabagista ache que é falta de vergonha na cara. Não é. E não é. Mas mesmo que fosse, se a gente demonstra algum tipo de julgamento desse tipo, acabou aí o papo, né? Então isso que você mostrou é a história primeiro, entender a pessoa e mostrar para ela, então ela se sente valorizada, incluída, reconhecida, ela gosta de você porque você está entendendo o problema dela. Ela não se sente criticada, então ela não vai fechar os ouvidos porque você tem a falar, né? E você está propondo um bate-papo para a pessoa, junto contigo, decidir o que é melhor para ela. Cara, de fato, acho que 90% das vezes, essa situação caminha muito bem. A pessoa acaba aderindo, né? Então, é exatamente tudo isso que a gente falou. E em relação à questão do cigarro, nós não podemos esquecer que, como qualquer doença, há um amplo espectro de apresentação clínica. Então, tem desde pessoas que dependem pouco do cigarro, que param facilmente, até pessoas que realmente não conseguem parar, que têm um sofrimento imenso, que trocam a vida pelo cigarro, né? Quer dizer, o circuito de prazer depende daquilo. Sim, a ponto de eu encontrar pessoas que falaram para mim que, dependendo do momento, que quando está com muita vontade de fumar, trocaria qualquer orgasmo que teve na vida pelo cigarro. De tão dependente e de tanta necessidade que a pessoa tem pelo cigarro. Ou seja, quando se torna desse jeito, é claro que a falha de
do tratamento clínico acaba sendo altíssimo. Por quê? Porque é um caso grave, é um caso que do ponto de vista comportamental é grave. É quando a pessoa se torna vítima da doença. E a doença é o cigarro. Quando a pessoa se torna vítima. Esses casos, nós precisamos ter uma abordagem multidisciplinar, comportamental, com certeza, porque sem a parte comportamental não tem como a pessoa melhorar. Multidisciplinar, envolvendo múltiplas modalidades de tratamento e, claro, com muita frequência, tratamento medicamentoso junto. Por isso que é nesses casos que o psiquiatra, neurologista, clínico, todos devem se unir para ajudar o paciente. Eu ia te fazer uma pergunta aqui. Você jogou um dos pilares e a medicina, ela trabalha muito com protocolos populacionais, né? Mas você jogou uma coisa aqui interessante que é individualização, né? Eu não sou... tudo bem, eu faço parte de uma população, eu tenho protocolos para a população, mas qual é a importância do médico ver o indivíduo? E você falou indivíduo, você citou aqui indivíduo, crença, hábitos, lugar onde vive, família, etc. Qual que é a importância de você conhecer esse contexto? A importância é 2 trilhões %, ou qualquer número que eu fale que dê a impressão de que é o mais importante de tudo. Né? Porque assim, primeiro, eu gosto da ideia de diretrizes e protocolos na área de saúde. É importante, né? Só que assim, a minha visão, e se você parar para analisar, é mais ou menos assim que funciona mesmo. A resposta a uma medicação, a um tratamento não medicamentoso, não estou falando de cirurgias nesse momento, né? Protocolos e afins, ela lembra uma curva de Gauss. A grande maioria da população vai responder de forma parecida e como você já espera. Mas tem aqueles extremos que não. Eu, por exemplo, eu tenho respostas paradoxais a medicamentos psicotrópicos, né? Então, que é bem complicado, né? É complicado. Tem paciente que se dá bem, tem paciente que não se dá bem com a medicação. Só que hoje nós vamos já chegar lá, você perguntou da medicina 5.0 e tal, nós vamos chegar lá. Com a farmacogenômica, hoje você consegue lidar com isso muito bem, até prevenir. O que é a farmacogenômica? Pelos testes genéticos, você consegue saber se a pessoa ela responde adequadamente ou não a determinada medicação, substância, suplemento, cafeína, o que quer que seja. Hoje, os laboratórios que a gente tem aqui no Brasil que disponibilizam esse teste, que é o teste farmacogenômico, tem alguns poucos, mas muito boa qualidade, e eles te dão informações bastante precisas, depois você vai lá e discute com o geneticista, com o médico assistente, com o especialista, que te dizem o seguinte: esta pessoa ela é uma metabolizadora normal desta substância. Por exemplo, Zolpidem. Beleza. E essa pessoa vai responder a essa medicação, que induz ao sono, no caso, como você espera, como a maioria das pessoas nos estudos clínicos respondeu. Ou ela é uma metabolizadora hiper rápida, ou seja, ela metaboliza tão rápido que não funciona. Quer dizer, ela não sou eu... É diferente. Os metabolismos são diferentes. A velocidade de processamento do remédio é diferente. Aquela pessoa, provavelmente, você vai escolher uma outra medicação. E tem, que é o meu caso, né, os metabolizadores hiperlentos, que se você dá 1/4 de dose, ainda assim ela vai ter um efeito maior do que aquelas que respondem normalmente ao... Você vai dormir à noite, vai dormir o dia todo, vai dormir 2, 3 dias seguidos, né? E eu passei muitos anos da minha vida sambando com a medicação, às vezes que eu precisava tomar por longos períodos e não encaixava a dose, eu tinha que mudar e tal. E hoje a gente já consegue prever isso antes de fazer a primeira prescrição. Então, isso é um exemplo de quanto a personalização é importante, né? Outra coisa que nós estamos falando, as questões cognitivas. Tem pessoas que entendem tudo o contrário quando você explica, tem pessoas que pressupõem tudo catastroficamente, tem pessoas que não estão nem aí, elas pressupõem que vai dar tudo certo numa situação complicada. Então, a parte emocional, cognitiva e comportamental, ela dita que, mesmo que a gente tenha protocolos,
diretrizes, o que quer que seja que funcionam bem, cada indivíduo precisa ter uma abordagem mais cuidadosa para a gente ter certeza que a pessoa entendeu, adere ou não. É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Ela vê as coisas de outra forma, nós vamos ter que explicar de outra forma. Né? A outra coisa é cada um tem a sua história de vida, o seu contexto. Então, para uma pessoa que você falar algo triste, seja tranquilo, e para outra você falar algo totalmente normal, para ela é triste. Então, eu lembro a primeira frase que eu escutei na primeira aula de medicina, do meu primeiro ano do curso de medicina, cada caso é um caso. Você lembra disso? Lembro. Você ouviu isso? E isso é uma realidade. É o que a gente vê na prática. Mesmo que a gente trabalhe com diretrizes, protocolos, populações semelhantes, já tenhamos os nossos, as nossas maneiras de lidar e tudo vá bem, a gente deve sempre lembrar, a meu ver, que um ou outro paciente pode ser totalmente diferente. E aí a gente vai ter que agir um pouquinho diferente. E aí entra a área comportamental. É isso. Agora, por exemplo, quem entrou muito para a individualização interessante é hoje o tratamento de tumor, né? Onde você estuda a célula e pelo estudo da genética da célula ele vai responder a tal medicação, tal. E a minha célula pode ser diferente da sua, que pode ser... Isso é uma individualização, né? Olha, você usou um exemplo muito legal. O pessoal na Universidade de Tel Aviv, que trabalha com inteligência artificial em medicina, legal. Eles estão estudando, já passou da fase de estudo clínico, né? Isso já está sendo estruturado para ser usado na prática, né? De oncólise, né? Por viral, né? Então eles estudam o DNA do indivíduo para saber os receptores, os DNA, todas as informações moleculares daquela neoplasia, daquele indivíduo, para saber como eles vão estruturar a oncólise viral, como que eles vão injetar, como que eles vão fazer. Isso depende de cada tumor. De cada indivíduo, né? Da célula, de cada tumor, da célula, etc., ser estudado. E quem vai fazer toda essa estruturação é a inteligência artificial. É muito legal. Agora vamos falar aqui, a gente falou de medicação, né? Agora eu quero falar de atividade física, né? Atividade física... Porque assim, o remédio ainda para o ser humano é um negócio cômodo. Todo mundo, estou comprando a minha saúde através de uma pílula. É importante tomar medicação, né? A gente cansou de falar aqui doença de Parkinson, tem que tomar medicação, tem que tomar o remédio. O hipertenso tem que tomar o remédio, o diabético tem que tomar o remédio, mas muitas vezes o paciente precisa de fazer atividade física e vai tomando remédio, vai tendo um resultado mais ou menos, que acaba num resultado ruim se ele não fizer atividade física. E ele nunca fez atividade física na vida dele. Perfeito. E aí, como é que trabalha esse convencimento? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava super sedentário, fui no nutrólogo, obeso. Obeso que? O nutrólogo. Não, eu tava. Aí ela falou, você precisa de fazer exercício físico e tal. Aí eu comecei a fazer e no retorno eu voltei com lesão no joelho. Pronto. Esse é um problemaço. Pô, você me mandou fazer exercício físico, eu voltei lesionado, cara. Pô, que saco que é isso, né? E aí, como é que funciona? Processou, não? Nos Estados Unidos você já estava milionário, né? O cara... Não, então, você vê como é complexo, mas ao mesmo tempo tem soluções muito mais simples do que a gente imagina. Então, eu vejo da seguinte forma, e me colocando como o indivíduo que precisa, por exemplo, fazer atividade física e não faz. Primeira coisa, as pessoas fazem as coisas por quê? Em que momento a pessoa resolve, eu vou fazer e faz direito e faz no longo prazo? A resposta é ridícula. Quando ela quer. Quando ela quer. Não adianta você falar que ela vai morrer mais cedo. Se ela não adianta. Quiser, né? Não adianta. Alguns vão falar, não, tudo bem. A maioria, não, realmente, mas isso não é o suficiente para mudar o comportamento. Tá? Então, a primeira coisa é assim, a gente precisa saber o que a pessoa quer da vida. Porque às vezes você fala, você vai morrer, não sei o que lá, ai que pena, mas não muda o comportamento. Mas de repente você fala, olha,
você falou que está apaixonado, né? Quer conquistar aquela moça, tá? Olha, eu ouvi dizer que ela, né? Ela faz crossfit e tal. No dia seguinte, cara, o cara tá lá na academia. Isso acontece, eu já vi acontecer. Então é um exemplo, é uma brincadeira, mas você primeiro a gente precisa saber o que a outra pessoa quer. Porque não é o que a gente quer. A gente quer que ela seja feliz, que ela seja saudável, que ela viva mais anos, tenha o health span prolongado, vire prêmio Nobel. Às vezes ela quer assistir uma série e ficar na paz, entendeu? Mas também fazer exercício vai ajudar. Então, a primeira coisa é conhecer a pessoa, saber os seus anseios, o que ela quer, etc. A segunda coisa é o que eu falei. É a gente ter um discurso descritivo, explicar, olha, a gente não se movimenta como o nosso corpo precisa, isso gera uma série de coisas, etc. e tal. E o que eu percebo é que falta informação para a população, para os pacientes, do que pode acontecer no futuro. Porque a pessoa hoje está lá jogando o seu tênis, tal, ou está... Ela não imagina que daqui a 5 anos isso pode mudar de uma forma super radical e a vida dela virar um inferno. Então a gente deve explicar com alguns cuidados e perguntar para ela o que você acha, que risco, né? E aí entra a questão do exercício. Se eu tivesse que escolher um fator de saúde, longevidade, seria atividade física, né? Aí vem o como. Mas doutor, eu tô sempre... E é verdade, as pessoas às vezes não têm tempo mesmo, e aquela vida maluca, ou não tem vontade, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo é tentar aproximar o que seja uma atividade física a algo que a pessoa goste. Isso é importante, isso você falou, né? O que você gosta de fazer, né? Sabe como eu comecei? Eu costumava almoçar com minha mãe, quando ela era viva, com meus filhos, e ela gostava de ir num shopping lá e comer sempre no mesmo lugar. E aí depois eu deixava meus filhos com ela e ia bater perna no shopping, ia andar. Tinha loja disso, tinha loja daquilo, eu não entrava, nem levava o cartão, né? Estava quebrado na época, inclusive, era horrível. Mas eu ficava andando. Cara, a gente não tem, esse anel aqui que eu estou usando é um anel que conta passos, como os relógios, né, os wearables que a gente usa hoje, a saturação de oxigênio, tudo. A gente hoje conta passos, por quê? Porque a caminhada é o exercício natural mais fácil de fazer e que as pessoas já meio que naturalmente... Não vai andar, né? Eu ia andar no shopping, eu dava, 40 mil passos, tô chutando. Isso, eu comecei a me sentir melhor, começou a me dar vontade, aí eu comecei na academia, uma brincadeira. Eu gostava de fazer musculação na época, então eu comecei com musculação. E assim foi. Essa é a primeira dica. Falando só sobre musculação, até pouco tempo atrás, a gente enchia as paciências do pessoal que tinha que fazer exercício aeróbico, né? E hoje a gente sabe, pelos estudos científicos, pensando em health span, longevidade, que musculação é fundamental. Porque o músculo é uma das maiores fontes de liberação de energia, de ATP no organismo, de controle metabólico, de controle de equilíbrio, marcha, de autonomia. O músculo é importante. Nós vamos perdendo fibras ou vai hipotrofiando ao longo do tempo, não vai? Quer dizer, o nosso objetivo hoje não é fazer musculação para ficar fortão e bonitão, é para levantar do vaso. É para levantar do vaso. Sem ninguém ou para sentar, ajudar, né? Para sentar. Exatamente. As pessoas não sabem, mas assim... E isso dá um grau de felicidade para o idoso, de não depender de ninguém assistindo você lá usando o banheiro. É impressionante. E do seu lado para te levantar, para te levar. Cara, independência é independência. E a musculação é fundamental. Tanto que novos parâmetros e referências de saúde, de longevidade estão mudando. A circunferência coxa-quadril hoje é tão importante quanto a circunferência abdominal, que a gente sempre ouviu falar, né? Abdominal, entendeu? Você vai ter infarto, derrame, etc. Mas exatamente. A circunferência coxa-quadril é importante. E na minha opinião, tudo isso se começa com informação, né? A mudança comportamental, para nós mudarmos o comportamento do paciente e da sua família, nós precisamos inicialmente dar informação para o paciente e para a família. Esse é o primeiro ponto.
Eu concordo. Segundo ponto, hoje em dia, nós já temos trabalhos científicos suficientes para nós médicos de diferentes especialidades prescrevermos atividade física como tratamento, de colocar na prescrição médica atividade física. Então, hoje em dia, o reumatologista prescreve atividade física, o neurologista prescreve atividade física, o oncologista prescreve atividade física, o geriatra prescreve atividade física, né? O neurocirurgião prescreve atividade física. Se pararmos para pensar, hoje em dia, quase todas, se não todas as especialidades médicas prescrevem atividade física. E atividade física é pilar para o tratamento de Parkinson, por Isso. exemplo. Pois é. Né? E hoje em Pilar, dia, né? nós sabemos, a medicina sabe que a saúde de uma pessoa não se resume em um medicamento. A saúde de uma pessoa não se resume numa pílula, num comprimido, ou não se resume em vários comprimidos. Nós precisamos de atividade física. E por que isso é importante? Porque a medicina, hoje em dia, cada vez mais nós temos evidências assim robustas de que a atividade física é um grande direcionador de vias metabólicas do organismo, né? E que o músculo, a presença do músculo, é a base da atividade metabólica do organismo. Base, digo, uma das estruturas mais importantes para a atividade metabólica do organismo. Hoje em dia, nós sabemos que a atividade física está relacionada à mobilidade, né? E o que o Marcelo falou é extremamente importante. Até pouco tempo atrás, nós médicos estávamos preocupados com longevidade. Mas o que aconteceu com a medicina? A medicina está conseguindo fazer com que as pessoas morram só com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos. Aumentou muito a expectativa de 100 vida anos. ao longo dos séculos aí, né? Então, a medicina está levando à longevidade. As pessoas estão chegando a 90 e poucos anos, quando na Idade Média era 20 e poucos anos. Graças à medicina, nós chegamos aos 90 e poucos anos. E nós acreditamos que nós vamos aumentar mais ainda. E por que essa conversa com o Dr. Marcelo Drático é importante? Porque a medicina percebeu que a gente aumentou a quantidade de tempo de vida, porém, o health span que ele explicou para a gente, ou seja, a qualidade de vida, literalmente falando, a qualidade de vida, ele não dura tanto tempo. Então, o que está acontecendo com a medicina? O que nós médicos percebemos? Que nós alongamos o tempo, nós tratamos de um AVC, a pessoa não morre do AVC, por exemplo, porém a pessoa teve AVC com 60 anos, ficou com metade do corpo sem mexer, ficou sem falar e foi falecer com 100 anos de idade. Ou seja, 60 para 70, 80, 90, 40 anos acamado. E se a medicina quiser, a medicina pode até, se nós começarmos a criar métodos artificiais, a gente consegue até prolongar mais ainda a vida. Porém, vem o nosso questionamento. Vale a pena nós médicos prolongarmos tanto a vida sem dar qualidade de vida? Por isso dessa nossa conversa. E por isso que nós chamamos o Dr. Marcelo aqui. Segunda coisa, atividade física. Ontem passou no grupo dos bolinhas do Hospital Sírio-Libanês, que é onde os médicos se encontram no WhatsApp. Aí um colega, Dr. Ivan, que é cirurgião vascular, colocou um artigo lá. O artigo é uma publicação de agora, 2025, do JAMA Neurology, ou seja, revista grande, revista muito recomendada e muito respeitada no mundo científico, mostrando que atividade física diminui probabilidade de demência, né? Ou seja, nós médicos, para prevenção de doenças neurodegenerativas, nós passamos a prescrever atividade física. O oncologista também está prescrevendo atividade física porque existe associação de atividade física com menor risco de câncer. E assim por diante. Então, hoje em dia, e como é que nós fazemos isso? Primeira coisa,
precisamos motivar o paciente, porque com frequência nós perguntamos, o que o senhor gosta de fazer? Aí o paciente vira para a gente e fala, nada. Mas qual exercício o senhor gosta? Aí o paciente fala para a gente, não gosto de fazer levantamento exercício de garfo. Aí um paciente idoso, um senhorzinho, falou para mim, mas doutor, eu nunca fiz exercício físico, não é agora que eu vou fazer. Então esse é o pensamento. Mas o senhor não gosta de fazer nenhuma atividade física? Aí o paciente me fala, não, eu odeio. Então justamente é esse tipo de comportamento que nós médicos, assim como toda a equipe de saúde, nós precisamos ter muita criatividade para, aos poucos, ganhar no convencimento. Só que se convence não somente o paciente, nós precisamos convencer primeiro a família, porque se a esposa começar a fazer exercício físico e a puxar para fazer exercício físico, a probabilidade de persuadir a pessoa aumenta. Se os filhos começarem a fazer exercício físico, criar um ambiente agradável e começar a puxar o vozinho para fazer atividade física, aí a probabilidade de sucesso aumenta. Então, o que nós orientamos? Nós orientamos muita paciência, poder de convencimento, sem julgamento nenhum, eu concordo plenamente com o Marcelo, sem julgamento nenhum. Nós precisamos, aos poucos, começar devagar, aquele vozinho, começar andando, por exemplo. Melhor do que nada, começar andando e aos poucos nós vamos aumentando, né? A família, se possível, né, pedir orientação de um educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, etc. Ou seja, a área de saúde, porque nós da área de saúde, nós gostamos de ser humano. Então, as pessoas da área de saúde são pessoas, entre aspas, legais para o ser humano. E nós temos, às vezes, uma capacidade de convencimento um pouquinho maior através de paciência, através de conversa. Às vezes nós temos que levar o paciente na conversa, e isso é muito importante, tá? Então não se desanimem, né, que estamos juntos, né? Agora eu vou jogar para você, eu sou advogado do diabo, né? Também, muitos anos parado, fui fazer exercício, lesionei, foi engraçado. Esses dias eu lesionei a panturrilha lá, fui andar e pisei errado, panturrilha, aí cheguei lá no São Luís, abri a porta para fazer o meu ambulatório, tinha um médico com o joelho, fazendo ultrassom no joelho dele. Eu falei, o que foi? Aí eu fui fazer exercício, estourei o meu menisco. Eu falei, cara, que é isso, né? E eu acho que quando eu lesionei o joelho, você também estava lesionado do mesmo jeito. O meu foi pior. Se o cara volta, como é que você vai convencer o cara? Isso acontece, como é que funciona isso aí? Mas justamente esta solução é a mesma solução para o cara que não quer ou não gosta de fazer. Porque o ser humano, primeiro assim, concordo 100% com tudo que o Chu falou, e eu queria falar mais 3 ou 4 dicas legais. Fala aí. E uma delas tem a ver com a criatividade e a paciência do profissional da saúde. Mas é assim, uma das coisas que faz com que o ser humano não vá fazer atividade física é exatamente aquela pressuposição de que fazer atividade física é alta performance do começo ao fim. Ainda mais com o tempo que a gente está de comparação das redes sociais, né? Então, esse cara aí. Então o cara vai, vou começar. Então ele vai para academia, ele compra um monte de equipamento, ele fica 3 horas no primeiro dia, sai estourado, nunca mais volta. Então é assim, da mesma forma que a gente vai conversar com o indivíduo e ajudá-lo a fazer alguma atividade física, a gente também vai explicar que é com calma, de boa, assim, se possível, de forma prazerosa e progressiva, né? E esse é o maior esforço, a meu ver, não é nem a pessoa começar, é ela começar certo. Né? Isso é comportamental. Isso é comportamental. Não, e muitos pacientes, como quem vos fala, tem aquela cabeça de competidor, né? Exato. Tem gente que não, que se você falar, vai fazer tudo certinho. Exato. Tem um cabeça de competidor. Exato. Não, eu vou. E vai além da capacidade dele. Mas aí entram as dicas que eu queria fazer. A outra dica é o seguinte: quando a pessoa tem algo
de interesse, ela tem vontade de fazer alguma coisa e que precisa ter um mínimo de fôlego, um mínimo de preparo, é muito mais fácil ela começar e começar adequadamente. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, não é questão de exercício, atividade física, é movimentação corporal, é o ponto número 1, que é o que você falou. Pô, aquela história que a vovó já falava, não, vamos a pé até a farmácia, vamos, né, descer um lance de escada. Isso é verdade, porque você está pondo o corpo para funcionar, é a primeira coisa. Tá? E a gente faz tão pouco isso que às vezes a pessoa começa a andar até a esquina para fazer qualquer coisa, no dia seguinte ela está meio dolorida aqui no glúteo, né? Por quê? Porque não estava usando, né? O que a gente não usa estraga. Então isso é uma dica pro 2. Então começa a se movimentar, né? Ah, tá no escritório o dia inteiro, tá bom, levanta cada hora e meia, vai tomar água e volta. Isso é importantíssimo, você levantou. falou duas coisas importantíssimas, sabe por quê? Não é só músculo, é trombose, né? Tudo! Trombose, água e movimento evita trombose. Exatamente. Depressão, porque a movimentação, tem estudos, movimentação física, atividade física, ela já há muitos anos se estuda isso, e hoje tem uma área que existe a medicina do estilo de vida, agora existe a psiquiatria do estilo de vida. E a psiquiatria do estilo de vida, ela tem mostrado por trabalhos que alguns suplementos que até anteriormente a gente achava que agiam só na parte cardiovascular, atuam na neuroproteção, principalmente prevenindo depressão, por exemplo. E os estudos com atividade física e depressão já são muito antigos, não é nem de agora. Então, existem estudos mostrando que a atividade física feita adequadamente, ela tem um efeito no tratamento da depressão tão parecido com remédio e parecido com psicoterapia. Se fizer os 3, maravilha. E aí, se a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa, vou dar o meu exemplo. Eu tive Covid, entrei em Covid longa, me estrepei, foi horrível, tive que fazer uma reabilitação, treinamento de core, não sei o quê. E aí falei, cara, acho que vou voltar a surfar. Fui fazer aula de surf de novo, eu fazia bate-volta, ia rapidinho lá pra praia, tal, pertinho de São Paulo e tal. Cara, não conseguia pisar na areia, quanto mais ir pra água. Aí eu voltei para São Paulo e falei, bom, vou começar a caminhar, comecei a fazer esteira e tal. Por quê? Porra, porque eu queria surfar. Não é porque eu queria ser saudável. Então, se o indivíduo acha algo que ele tem vontade, nunca fez, e ele começa devagarzinho, às vezes seria muito legal se todo mundo tivesse acesso a um profissional, né, um educador físico. Mas quando não tem, às vezes na academia tem, enfim, começa devagar. E aí funciona, né? A outra questão é o seguinte, é aquilo que eu falei da musculação. A gente passou anos falando pro pessoal, não, você tem que fazer atividade física, é assim como eu tô falando. Cara, mas se o cara fizer atividade física que ele tem prazer, mesmo que seja só aquilo, ele já não está parado, né? Então eu queria fazer musculação. Comecei a fazer musculação, não existia academia de musculação. Eu tinha 15, 16 anos, eu tive que achar uma academia de um professor que era campeão olímpico de arranque e arremesso, sabe? Aquele negócio. Porque não tinha musculação. Eu cheguei pro cara e falei, olha, eu queria fazer musculação. Eu falei, o que é musculação? Aqui a gente treina para ir para a Olimpíada. E aí eu comecei a fazer musculação, sempre gostei de musculação. E eu ouvia muito, mas tem que fazer aeróbico, tá bom. Mas comecei pela musculação, que é o que eu gostava, né? E a questão da criatividade? O ano passado, em maio do ano passado, foi publicado um artigo de boa metodologia científica, comparando caminhada 10 minutos 3 vezes por semana com o uso de Viagra. E eram questionários subjetivos, né, de autorresposta, e o pessoal, na sua maioria, acabou dizendo o quê? Os participantes do estudo, né? Caminhando 3 vezes por semana, eles acharam que tiveram os mesmos resultados do que tomando Viagra antes do sexo. Olha, assim, é discutível, mas quando eu falo isso para o meu paciente, ele começa a caminhar. É verdade. Não sei se é verdade, mas, doutor, tô caminhando. Não, vou caminhar, vou andar. É melhor eu... Uma outra coisa, falando de performance, né? A atividade física,
ela te deixa tão bem. E a outra dica é o seguinte, a jornada. Do ponto de vista de mudança de hábito, de comportamento, a gente tem visto o seguinte, jornadas de 90 a 100 dias, ou seja, 3 meses, em geral, elas fazem o turn, elas conseguem tornar aquele novo hábito sustentável no longo prazo. Ou seja, se a pessoa começa devagarzinho, depois de 90 dias não desistiu, a chance daquilo, ela incorporar aquilo sem sofrer, às vezes até com prazer na vida dela, é muito maior. É, muito maior, né? Então, os primeiros 2 a 3 meses são importantes. Críticos. São, né? E funciona. Nós precisamos tornar a atividade física uma rotina do dia a dia da pessoa. E a atividade física é, além de ir para academia, etc., fazer caminhada, etc., no dia a dia, tentar pegar menos o nosso carro, se para comprar algo, se for a 3 quarteirões, vamos a pé e assim por diante. É que a nossa vida moderna não nos dá tempo, né? Mas nós precisamos de alguma maneira criar tempo para isso. O que eu acho é o seguinte, eu falo para os pacientes, falo para mim mesmo, né? Tem coisas no nosso dia a dia que não vão mudar. Nós não vamos deixar de dirigir carro. Eu gosto de escada rolante, entendeu? Então a gente encontra elevador, né? Dependendo de quem entra com você, né? Mas a gente, essas questões, quando a gente não consegue alterar na nossa rotina, a gente busca alternativas para compensar. Verdade. Né? Mesma coisa do cigarro. Enquanto a pessoa não se decide a parar, que é o turning point, né? É o momento, a gente ajuda a pessoa a começar a atividade física, tratar o colesterol, trata o estresse. Então a gente vai, mesmo que seja comendo pelas beiradas, entre aspas, mas você vai resolvendo outros fatores de risco, né? Então, isso na questão da modernidade, do progresso, que de fato faz com que a gente se movimente menos, a gente vai ter que ir compensando. Por outro lado, tem uma outra, aí juntando 2 assuntos já, né? Você falou de performance profissional, performance acadêmica, que tem questões comportamentais envolvidas, né? Porque eu, por exemplo, no consultório, eu atuo como médico, clínico, geriatra, trabalho com jornadas comportamentais, programas comportamentais. Eu gosto muito de atuar na gestão do estresse da rotina, não o estresse patológico. Então eu tenho pacientes que às vezes colegas me encaminham seus pacientes, cardiologistas, clínicos, para fazer um programa, em geral 8 a 12 semanas, né, de gestão do estresse. A gente trabalha algumas estratégias, algumas técnicas já validadas neurocientificamente, e aquela pessoa aprende, a vida inteira ela vai usar e ajuda bastante. É o mesmo conceito, né? O cara começou a tratar a hipertensão, às vezes está tropeçando, mas se ele aprende a gerir bem o estresse e a ansiedade, já vai melhorar bastante. Isso ajuda para o sono. Não, mas isso é verdade. Um grande exemplo é assim, quando o paciente vai fazer um exame com a gente, ele entra na sala do médico, a pressão do cara já vai lá, porque ele está tenso. Ele vai, cara, o que será que vai sair daqui de dentro? Exatamente. E aí eu brinco com ele, cara, minha pressão tá alta. Eu falei, cara, fica tranquilo, eu já mandei botar passarinho aqui, jardim, barulho de cachoeira, mas a pressão sobe, porque você não gosta de mim. Essa é a realidade. Isso é fisiológico, né? Até esperado. Proteção, né? Exatamente. Se e essa coisa de gerência do estresse, ela é muito mais comum. O estresse do dia a dia ele é muito mais comum do que as doenças psiquiátricas. É uma coisa muito predominante. Exatamente. Então, uma vez eu vi um CEO, um cara extremamente ocupado, 52 anos. Eu dei uma pesquisada, o cara teve 3 AVCs. O cara é uma pilha. E essa questão, ela está muito ligada a comportamento, não só por conta do estresse, mas existem tipos, entre aspas, catalogados de personalidades, por exemplo, personalidade de tipo A, que tem um padrão cognitivo e comportamental X, né? Normalmente é o cara proativo, mas também que se expressa muito com raiva, e algumas outras características,
que tem muita ligação com doença cardíaca, infarto agudo do miocárdio. E muita ligação com posições profissionais. Isso é muito comum naquela geração de gestores, média e alta gestão mais jovem, 30, 40 anos. Né? Tem muita gente com esse tipo de personalidade. Por isso você vê hoje também muito infarto aos 30, 40 anos. Então, essa questão do estresse é muito interessante. E isso que você falou, Marcelo, é a bandeira que eu leio. Eu dou muita consultoria, muito programa corporativo de comportamento organizacional, saúde, e agora saúde mental, porque saiu a NR1, que hoje é a obrigação do empregador, a partir agora do dia 26 de maio desse ano, vai ter que ter programas para a saúde mental de verdade. Então vai ter que atender a questões psicossociais, e aí entra essa bandeira, não é só patologia, saúde mental não é só psiquiatria, não é só doença. E o estresse nosso sagrado do dia a dia e a ansiedade são os mais prevalentes, fora as doenças que a gente sabe que são altamente incapacitantes. Só que as pessoas não sabem que existem estratégias super legais, super fáceis de aprender quando você tem o profissional habilitado e que você aprende e sai praticando na sua vida para o resto da vida que funcionam bem. E você passa a gerir melhor o estresse e a ansiedade na sua vida e, obviamente, tudo melhora. Né? Isso acho que uma boa parte dos meus pacientes que são encaminhados por colegas vem para isso mesmo. E aí eu comecei a atender muita gente vindo com somatização, ou doença física, ou mesmo um estresse que a pessoa não estava conseguindo tolerar, em momentos de, por exemplo, processo seletivo para trabalho, prova de banca, né? Vestibulandos, pessoal prestando prova de residência, OAB. Concurso de livre docência. Concurso, né? Às vezes a pessoa está ultra bem preparada, tecnicamente, sabe tudo. E aí, como aconteceu comigo no passado, chega na hora, não consegue performar tão bem quanto o seu preparo técnico. Por quê? Porque entram questões emocionais que atrapalham a questão cognitiva. Né? Se você resolver andar numa linha reta aqui na calçada, eu passo uma tinta amarela, falo, anda aqui, um pé na frente do outro, você vai fácil. Agora, você transforma isso numa corda lá no Pico do Jaraguá, que você pode cair se você pisar errado, sua performance vai mudar totalmente, não vai? Sim. Por quê? O risco é muito maior. O risco é muito maior, você tem coisas a perder, e querendo ou não, aquilo interfere em tudo, né? Desde o seu raciocínio até o seu acesso a conteúdos e memórias que você guardou no seu sistema nervoso central. O circuito se atrapalha. Então, é aí que a gente age. Essa história de trabalhar performance em exames, performance em prova, em processos seletivos, etc., é isso. A gente treina, fica medular, o controle da ansiedade, da distração, portanto, você consegue manter o foco e a atenção de uma forma muito melhor, você consegue acessar a memória de uma forma muito melhor, com treino simples, né? Dependendo do caso, a gente faz em algumas semanas. Né? Então, a parte comportamento, e aí vem todas essas estratégias comportamentais que a gente estava comentando com relação ao uso na adesão. São as mesmas, trabalhadas de uma forma um pouco diferente, e, de novo, cada caso é um caso, personalizado para aquele indivíduo. E a gente vê resultados incríveis. Quais seriam, por exemplo, uma das técnicas para domínio da ansiedade numa entrevista? Ou sei lá, estou prestando vestibular, fazer uma prova ou um concurso? A estratégia primária, assim, a base de tudo é a questão que eu chamo de shift, o foco do foco. Né? O que acontece? Quando você tem algum grau de ansiedade, você começa a ter pensamentos disruptivos, distratores, que são normais do ser humano. Ele vem mesmo, é normal. Então a gente tem um exercício muito simples que a gente treina, e a pessoa faz ao longo do dia, e faz em qualquer lugar, em qualquer situação. Não é que ela precisa ir para um centro meditar, né, vestir uma toga. Não. Ela pode fazer 1 minuto, 2, 3 de manhã,
indo para o trabalho no carro quando fecha o farol, ela pode fazer à noite na hora de dormir. Que é um treino respiratório em que a gente ajuda a pessoa a perceber pensamentos intrusivos, deixá-los virem e mudar o seu foco para o exercício respiratório que eu ensinei. É a coisa mais simples do mundo e é a coisa mais eficaz do mundo, porque quando você está numa prova ou numa arguição, pode e costuma acontecer de você se distrair. A maioria das vezes é algum pensamento que apareceu, alguma lembrança. E normalmente a pessoa não consegue voltar disso. E aí a pessoa aprende a voltar rápido. Pum, voltei para a prova, lembra. E voltou da onde ela parou o raciocínio, né? Essa é uma estratégia, a mais básica que tem, né? A gente trabalha outras questões, logicamente. E tem algumas estratégias que a gente usa a parte física para treinar foco, atenção e concentração da mesma forma. Então, por exemplo, se eu falar para você, não pense num elefante branco. Você pensou num elefante branco, não é? Sim. Então, existem algumas estratégias que a gente usa para treinar o controle do estresse. Vou dar um exemplo. Relaxamento progressivo muscular de Jacobson. Jacobson foi um médico americano na década de 60 que criou uma técnica para pacientes à beira-leito com dor crônica e ou ansiedade extrema que não melhoravam no hospital mesmo. E ele ia lá, sentava e fazia. Então é um treino de tensão e liberação muscular, de vários grupos musculares, muito bem estruturado, muito interessante. E quando a gente começa a ensinar a pessoa, ela não consegue absolutamente pensar em nada, né? Porque ela está fazendo aquilo, está focando naquilo. E depois a gente faz um treinamento só sem a movimentação corporal, só ela focando sua atenção. E aí ela acaba aprendendo a manter foco, concentração e atenção medularmente, meio que naturalmente. É difícil perder o foco como antes. E, obviamente, se a pessoa está bem preparada tecnicamente, ela vai conseguir usar toda aquela bagagem. É uma das respostas que você... Né? Cara, eu tenho que ir bem no concurso. Primeiro requisito, você tem que estar preparado tecnicamente, né? Sem dúvida nenhuma. Primeira coisa, você tem que estar saudável. Você tem que estar saudável. É a primeira coisa. Desculpa, porque tem uma coisa que é o seguinte, tem alguns especialistas em saúde mental hoje que advogam, e eu concordo, que o primeiro passo para você ter uma boa saúde mental é ter uma boa saúde física. Porque você vai plantar uma rosa num vaso, se o vaso está trincado e quebrar, a rosa vai cair a terra, vai morrer, não adianta, né? Então, você tem que ter uma boa saúde. Então, a primeira coisa, você tem que estar bem, e aí você se prepara bem tecnicamente, e aí a cereja do bolo é esse treino cognitivo de alta performance. Quer dizer, para você ter um desempenho adequado na hora do estresse, na hora do rush. Eu vou dar um exemplo meu. Pode ser? Eu trabalhava num centro de emergências e eu fazia o liaison, né? Eu era a interface entre os médicos assistentes, pacientes e médicos especialistas de retaguarda e assim. Ou seja, eu ficava no meio do fogo cruzado entre os colegas que atendiam o paciente. E aí uma vez teve uma questão, o colega chegou para mim e falou, olha, o plano de saúde deste indivíduo, ele normalmente, neste caso, eles mandam um colega para fazer uma avaliação neurológica, quer queira, quer não. E eu gostaria que isso não acontecesse. O cara passou a bucha para mim. Tudo bem. Aí eu falei com o plano, o colega já está a caminho, liguei para o colega, conversei com o colega, descobri que aquilo não era uma coisa obrigatória, era um praxe, conversei com o colega, muito de boa, eu falei, Marcelo, eu realmente não preciso ir, até prefiro não ir, pode ser? Falei, pode. E passei isso de volta para o médico assistente. Aí ele virou para mim e falou assim, doutor Marcelo, eu te amo, sabe? Falou literalmente assim. Fiquei feliz que deu certo. 2 meses depois, eu passei por um processo seletivo em que a única pergunta era, você já esteve envolvido numa questão de relacionamento de profissionais, como é que foi? Eu esqueci dessa história.
Assim, provavelmente eu estava ansioso e estava distraído, não acessei essa história, que eu acredito que teria me dado a vaga. Depois disso eu falei, cara, não adianta estar bem preparado, não adianta você ter uma boa experiência se na hora você não consegue trazê-la. E aí eu comecei a procurar formas de facilitar isso daí, e foi essa história do treino cognitivo para alta performance. Aí eu descobri que funciona em todas as situações, né? Porque basicamente você está fortalecendo a parte cognitiva, tomada de decisão, e muito trabalhando a parte do equilíbrio emocional, aqui entre estratégias de equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é muito importante, né? E essa história de suplementação? Cara, não, eu vou fazer um concurso aí. Cara, eu vou dar agora eu preciso dar o braço a torcer, porque é o seguinte, Não, é super comum, né? Sim, não, e eu era muito interessado na questão do estudo de antioxidantes, etc e tal. Não quando veio aquela onda de medicina ortomolecular, que é uma prática proibida por lei no Brasil, e a gente vê que tem muita coisa sem embasamento científico e tal. Não era isso. Eu estudava, literalmente, né, medicina molecular e química orgânica, fui speaker, né, de produtores de suplementos orgânicos, isso há milhares de anos atrás. E aí eu comecei a ficar meio assim, porque a maioria dos estudos, hoje em dia, todo mundo pode falar o que quiser, né, Marcelo? Você pega aí por aí, o cara pode falar, olha, o Sol é quadrado, roxo com bolinha verde. Beleza. Beleza. Só que você tem que provar. Você pode falar o que você quiser. Mas tem muita gente que vai acreditar. Então. O Sol é mais fácil que o cara olha. Bom, não tô vendo bolinha. Se ficar olhando muito tempo, provavelmente vai ver as bolinhas verdes. Mas tem, né? Então, você pode falar o que você quiser. Mas como é que você prova aquilo? Então, hoje o nosso sistema de validação científica ele é interessante, porque ele é um sistema dual. Você tem estudos. A melhor metodologia, acredito eu, seja de grandes populações, né, controlado, duplo cego, etc., randomizado, e a medicina baseada em evidência, porque às vezes o negócio acontece, você não consegue demonstrar num estudo, mas tem a evidência, você vai fazer novos estudos e acaba demonstrando. Então, naquela época, os estudos não mostravam nenhum benefício de alguns dos suplementos que eu achava mais, né, de maior potencial, e hoje mostram. O pessoal que está estudando o Health Span, a gente tem visto aí alguns estudos interessantes com creatina, que até pouco tempo atrás eu... creatina está bem... O ômega, a própria coenzima Q10, que uma época estava em voga, voltou a estar. Então, assim, o exemplo do ômega é interessante. Há uns 20 anos atrás, tinham estudos mostrando que se você usasse o ômega 3... rico em EPA, que o ômega é um óleo de peixe, ele tem algumas substâncias. O EPA é o mais importante no caso agora. 500 miligramas ao dia, ele ajudava no triglicérides. Só que o pessoal usava para memória, né? Memória, não sei o que, performance, não tinha nenhuma comprovação. E para o triglicérides, às vezes, hipertrigliceridemia isolada é muito raro, né? Normalmente, se você tratava, o triglicérides melhorava com o tratamento das outras situações do indivíduo. Só que agora, a medicina, a psiquiatria de precisão encontrou estudos mostrando que na dose de 1 grama ao dia, rico em EPA, ele tem um efeito neuroprotetor e encontraram uma associação com a prevenção de depressão maior. Olha só. Que é um suplemento que você encontra fácil, de boa qualidade, por aí. A creatina ainda é muito controversa a questão da dose, mas eu estava presente na apresentação de um estudo, quando a creatina veio para o Brasil, muitos anos atrás, pelo Turíbio Leite, que foi meu professor, era fisiologista, e era o médico do São Paulo. Sim, né? lembro dele. E assim, a leitura dele era o seguinte, para o jogador de futebol, no momento, não há indicação. Por quê? Porque você vai ganhar massa muscular, aumenta o peso, diminui a velocidade e a mobilidade. Hoje a gente sabe que não é bem isso. Então, e aí o pessoal começou a usar. Eu comecei a atender paciente jovem no consultório, tomando um monte de proteína, não só creatina.
fazendo muito exercício errado, com a função renal ruim. Hoje já se sabe que a creatina, tomada adequadamente, na dose adequada, ela não causa piora da função renal e ela, além de melhorar toda a parte metabólica, não é só a hipertrofia muscular, mas ela melhora questões relacionadas à função e assim vai. Mas ainda não se sabe exatamente ao certo a dose, mas por volta de 5 miligramas por dia parece ter um efeito neuroprotetor também. Então hoje você está começando a se pesquisar o uso da creatina para proteção neuronal, não só para a questão muscular. Então hoje a gente já tem alguns indícios, né, de que alguns suplementos podem ser muito úteis, né? O pessoal que trabalha com healthcare nos Estados Unidos estuda muito isso, né? Mas esses... está se estudando de novo o resveratrol, por exemplo, que é aquele antioxidante da casca da uva que tem concentração maior no vinho tinto, né? Então, logo mais a gente vai começar a ver de novo estudos mostrando benefícios protetores cardiovasculares do vinho tinto. Que já é considerado, já é né? considerado, né? Então, eu acho que assim... A questão dos suplementos é bastante positiva. Acho que para esse ano e para o próximo a gente vai ver bastante coisa, comprovação científica de muita coisa útil. E na tua prática, você tem usado suplementos ou você coloca em ordem gerenciamento do estresse, exercícios para o estresse, etc? Eu começo com o básico do básico, né? Então, a questão dos hábitos de sono, atividade física e alimentação. Alimentação pouco mais específico, né? Eu gosto de ter sempre a participação de uma especialista, mas atividade física e sono, como a gente falou agora, é a primeira coisa. Uma avaliação global. Atividade física e sono. Primeira coisa. Sono é a primeira coisa de tudo. Sono é a primeira coisa de tudo. A gente já se eu fez começar 2 a falar, podcasts do sono aqui, né? Não, se eu começar a falar... Cara, não tem jeito, né? A apneia do sono tem tudo a ver com a qualidade de vida péssima. Não, né? é assim, eu trabalho muito com a parte comportamental e o uso de CPAP, né? Muita gente que não usa CPAP acaba usando quando a gente aplica essas técnicas todas que a gente está conversando. Mas, e aí a gente passa por todas as questões. Eu faço uma avaliação global, eu faço um check-up de saúde mental meu próprio, avalio não só o estado de estresse que a pessoa tem, mas o aparatos que ela tem para lidar com isso, como é que ela lida com o estresse nas estratégias que a gente chama de coping. E você fala nem o estresse patológico, é o estresse do dia a dia. Do dia a dia. Humor. Então, a minha anamnese ela é bem prolongada. E aí tem a questão de medicação, se é o caso. Então eu começo assim. E agora, como você tem efeitos neuroprotetores e positivos para a parte muscular de alguns desses suplementos, quando está tudo beleza, a pessoa já aderiu, está fazendo tudo, está tomando medicação se for o caso, a gente já conversa sobre a parte genômica e de suplemento, e eu tenho usado basicamente essa suplementação, e lógico, vitamina D, ácido fólico, vitamina B12 eu sempre checo, né? E a gente vê muita deficiência, e aí eu suplemento junto, né? E acho que isso normalmente já ajuda demais, assim, dá um upgrade no resultado para a saúde do pessoal. Essa suplementação. Saúde, você diz, saúde, vitamina D, ácido fólico, também como neuroprotetora? Não, vitamina D, ácido fólico, vitamina B12, em geral sempre, né? Porque a vitamina D, ela tem efeitos comprovadamente importantes em várias questões, e é muito comum você ver o pessoal com uma pseudo-hipovitaminose D. Né? Hoje se considera aí o ideal entre 30 e 40, entre 30 e 60. Né? Mais de 100 é hepatotóxico. Você vê síndromes graves no pronto-socorro, né? Dor abdominal, pessoal tomando muita vitamina D. E menos, abaixo de 20, não é, apesar de 20 aí acima ser o considerado normal pela maioria dos laboratórios, de 30 para baixo eu já tenho visto que já não faz o melhor efeito. Então, eu sempre
peço, doso e reponho. Vitamina B12 e ácido fólico também interagem uma série de coisas, principalmente em mulher jovem que menstrua, né? Ou na gestação, ou que pode gestar. Então, eu sempre doso e suplemento. Isso já fazia há mais tempo, né? E tem a sua participação na questão neurológica, que vocês conhecem muito melhor que eu. Eu vou nem arriscar, sim. não vou nem arriscar falar, né? E assim você consegue trabalhar de uma forma completa. Você ajuda a cognição, a emoção, a parte física, a parte cardiológica, a parte metabólica. E aí, em geral, esse paciente ele acaba seguindo dessa forma a vida toda, né? Porque ele está bem calçado e consciente dos benefícios e ele continua, né? Marcelo, o que a inteligência artificial tem a ver com tudo isso? Você jogou lá, inteligência, medicina HealthSpan, medicina 5.0, o que é isso, né? O que é medicina 5.0 e a inteligência artificial? Na verdade é o seguinte, inteligência 1.0, 2 até 5, eu vejo como uma nomenclatura arbitrária que o pessoal está usando hoje em dia, mas basicamente seria o seguinte: a medicina 2.0 seria aquela virada da medicina arcaica mais antiga para a nossa medicina ocidental, né, mais atual, virada do século XVIII, XIX em diante, né? Advento de antibiótico, anestésico, né? Coisas que prolongaram a vida. Porque antes era o barber, né? O médico antes era o cirurgião barbeiro, não é isso? Então era diferente. Depois, o pessoal nos Estados Unidos começou a chamar medicina 3.0, dessa medicina um pouquinho mais avançada, com mais recursos, equipamentos. E aí, quando veio o advento aí das novas tecnologias e a inteligência artificial, o pessoal chamou de medicina 4.0. No final das contas, é uma nomenclatura que algumas pessoas estão usando que eu acho meio que assim, não é uma questão científica. E agora, passaram a chamar de 5.0 a medicina com todas essas tecnologias e conectividade. Então, o pessoal que trabalha com engenharia mecatrônica, tem uma área na engenharia mecatrônica que chama Internet das Coisas, IoT, Internet of Things. Que é basicamente tudo aquilo que existe que você pode trabalhar via internet, jogar na internet ou internetizar, né? Esse pessoal, medicina 5.0, está dizendo que agora é a medicina da internet, né? É verdade, hoje a gente usa internet para muita coisa na medicina. Hoje você prescreve do seu celular. Basicamente, né? O que não é assim, eu fiz pós-graduação em gestão de sistema de saúde em Israel no ano 2001. E telemedicina lá era coisa já antiga. Todos os serviços de saúde, eles trocavam. A internet era rudimentar, mas eles tinham outras formas de trocar informações, imagens, tudo dos pacientes entre si, remotamente. Até porque ela tem muito problema de guerra, essas coisas, e a telemedicina era uma necessidade. Então não é muito novidade no mundo, né? Parece ser. E aí vem essa história da inteligência artificial na saúde. Na verdade, hoje você tem, de fato, algumas mudanças bastante expressivas, apesar de eu acho que inteligência artificial já não é uma coisa nova, né? Inteligência artificial, quando você usa um esfigmomanômetro, um aparelho de medir a pressão eletrônico que existe há décadas, ali tem inteligência artificial, né? Não é você com o estetoscópio, auscultando o pulso, né, os sons de coróstico. É um sensor, ele sabe o que é isso, transforma naquilo. De certa forma, já tínhamos. Mas hoje você tem, por exemplo, os wearables, que são, por exemplo, os gadgets que podem te ajudar a medir ou controlar informações fundamentais suas ou do paciente. Um anel, né? Isso é um anel. E ele é ultra preciso. É ridículo. É barato. Comprei no Mercado Livre, literalmente.
E ele é tão preciso quanto todos os equipamentos que eu uso. Ela é muito útil, né? Pô, meu Por sonho. exemplo, vamos dizer, você desmaiou, chegou no pronto-socorro, o cara, pô, será que ele teve uma arritmia e tal? Pega os dados do anel, tá lá, pegou lá É impressionante. pegou uma taquicardia ventricular lá. Exatamente. Registrou, o cara, olha, tá aqui. Exatamente. Coisa que muitas vezes você não vai conseguir pegar num holter, por Exato. exemplo. Você usou um exemplo muito bom. Existe um tipo de arritmia cardíaca que é muito prevalente na população, as pessoas não sabem, que é a fibrilação atrial, que é fator de risco para AVC por trombos, né? 1/3 da população masculina do mundo tem ou terá fibrilação atrial, sabia? 1/3, 30 e poucos. Você sabia disso? Muita gente. Ninguém sabe. Aí você pega um gadgetzinho desse, você nem imagina, porque o problema desse tipo de situação é o seguinte: qual é o exame que dá esse diagnóstico? É o Holter. O Holter é de 24 horas. Se você não tem aquela arritmia naquele momento, você não faz o diagnóstico. Tá, então vamos fazer o Looper, que é um Holter de 24 horas, mas que você aciona a gravação, ele não fica gravando. Então você está sentindo alguma coisa, você aperta o botão. Bom, você sentiu um negócio e não era arritmia. Agora, você usa um negócio o Apple Watch, por exemplo, ou outro smartwatch. Você usa na sua rotina, vai mostrar. Isso é uma forma de inteligência artificial, né? Que tem uma série de questões aí de engenharia, de eletrônica, etc., envolvidas, né? Você tem hoje alguns aplicativos aparecendo que são muito úteis. Por exemplo, existe um aplicativo que chama Ego2Safe. Esse aplicativo, ele faz o escaneamento das microexpressões faciais e lê aquilo nas 7 emoções básicas do Paul Ekman. Paul Ekman é um psicólogo conhecido que criou os personagens lá do filme Divertidamente e que tem muita literatura, muita publicação e consideram-se essas 7 emoções que ele descreveu as emoções principais para você usar em pesquisa clínica ou mesmo no seu acompanhamento clínico na área emocional, comportamental. Muito bom. E aquilo é super subjetivo, então você consegue ver no tempo a tendência dessas emoções, você consegue, inclusive, fazer uma espécie de uma média, tem algoritmos validados que são usados para várias outras aplicações que se usa aqui, do humor da pessoa. Então você consegue ver, primeiro, indivíduo que tem alguma patologia, você consegue ver uma piora, uma recaída. Por exemplo, na depressão você consegue, ajuda a prever uma ideação suicida. Nossa. Você consegue acompanhar a evolução num tratamento, né? Isso ajuda. Por quê? Porque até então a forma a comum de você fazer essas análises são questionários. Nesses casos de saúde mental. O questionário é auto-resposta, é subjetivo. Subjetivo demais. E aqui, esse escaneamento, que é feito por um app do próprio smartphone da pessoa, a pessoa vive assim, né? Fazer selfie, não, mas já está lá, né? São 130 e poucos pontos de microexpressão muscular e aquilo é super objetivo. Então não tem como você... Isso é inteligência. Né? Olha, muito legal isso aí. Agora, caminhando aí para o fim do nosso podcast, já estamos falando aí mais de 1h30, Uau. né? A gente falou muito você falou muito de atendimento de populações normais, né? Normais, estressadas, mas normais, do dia a dia, a população corriqueira, né? Como é que é você atender uma população na guerra? A gente sabe que você esteve na guerra da Ucrânia e que você esteve lá na fronteira, sem bandeira, sem propaganda, você foi lá com uma equipe e atendeu os refugiados ucranianos. Quer dizer, chega um paciente para você que teve a vida dele destroçada. Ele está vivo, mas perdeu parente, perdeu casa, perdeu tudo que tinha. Como é que é atender esse paciente e gerenciar o estresse desse paciente? Como é que funciona? Olha, lá na guerra? Você tem histórias lindas, histórias de arrepiar. Isso daria para fazer um podcast só desta missão, uma missão humanitária de
acolhimento psicossocial e atenção primária à saúde, sendo que acolhimento psicossocial vem primeiro no nome da missão. Ou seja, o trabalho que eu fiz não foi com feridos de guerra e foi com refugiados que perderam tudo. Não era os feridos, né? Era gente que chegava, Até tinham feridos, mas não era em campo que a gente atuava e nem no trauma, era mais no trauma psicológico emocional e principalmente nas questões comportamentais ligadas à saúde. Por quê? Porque a gente estava vendo famílias inteiras deixando as suas casas e sua vida, 3 meses, rotina, né? tudo, peregrinando, e às vezes a pé, porque a destruição daquela parte da Ucrânia no começo da invasão foi gigante, não tinha rua para sair de carro. Então tinha gente que, o refugiado, demorava para sair, ficava à mercê de tomar bombas, né, na sua cabeça, porque não tinha ônibus. Então eles chegavam depois de 3 meses, atravessavam a fronteira, eu fiquei na fronteira com a Polônia, né, onde a gente não tinha riscos, né. Às vezes um hipertenso diabético com 3 meses sem medicação, num baita de um estresse emocional, num esforço físico que o coração não aguentava, porque estava caminhando, aquela história, né? Às vezes você fazer atividade física, ela te ajuda numa situação grave lá na frente e te salva a sua vida, porque esse pessoal andou muito e não tinha preparo físico. E é engraçado porque eles chegavam para a gente, a maioria se recusava a falar russo, então eles chegavam falando ucraniano. A gente foi com eu levei uma equipe de médicos daqui e juntamos com uma delegação israelense de tradutores e profissionais sociais, né, para trabalhar essa parte. Lá em Israel, o assistente social ele trabalha com saúde mental. Então a gente atendia a parte médica e também a parte psicológica, e os caras chegavam falando desesperado, falando ucraniano, não entendia nada. Aí os tradutores falavam russo, então você imagina, né? O israelense traduzindo o russo e inglês para o brasileiro. Beleza! Né? E assim, o que eu posso te falar... Era uma questão de honra o cara não querer falar russo com você. Era uma questão de honra. E acabava falando porque não tinha tradutor ucraniano. O pior é que era na Polônia, e a Polônia odeia a Rússia. Então eu fiz para mim, e eu acho importante o seguinte, quando você vai falar com alguém, isso é um negócio comportamental muito útil para nós. Olha o seu paciente no olho, chama ele pelo nome dele, certo? Ou dela. Não fica no computador, o senhor fuma, sabe? Inteligência artificial hoje te permite fazer uma anamnese e o computador registra o que você está fazendo, ele vai gravando. Olha no olho, né? Olha no olho. Relação pessoal. Inteligência artificial, entendeu? E aí era muito chocante. A gente viu, eu vi coisas realmente. Mas o mais legal é que a gente conseguia trazer uma ponta de, não vou falar alegria, mas de conforto, de esperança para esse pessoal. Primeiro porque a gente dava o atendimento. Quando eu falava que era do Brasil, o pessoal já, o cara veio de Marte, né? Porque eles não sabem, é do outro lado do mundo, literalmente. Muita gente ainda não sabe o que é o Brasil, mas o pessoal já ficava se sentindo valorizado. E eu pensei assim, antes de ir, falei, eu vou lá, eu trabalho com estresse, com a parte emocional, eu sou médico, então eu vou, mas só saúde, só estresse, eu queria trazer algo que mostrasse para esse pessoal que o mundo não é inteiro evil, do mal, que não existem só pessoas monstruosas como os invasores. E eu falei, eu queria levar um presentinho, alguma coisa. Só que, cara, não sei quantas 1000 pessoas eu ia ver. Vou levar o quê? Chaveirinho do... Falei, eu vou levar a fitinha do Senhor do Bonfim. Pedi para uma amiga lá no Salvador, mandou abençoar na Igreja do Bonfim. Cortamos 2.000 e levei. Toda vez que eu atendia, eu entregava e eu pedia para a tradutora falar, olha, esse é um presente que nós trouxemos do Brasil para você. Aí a história dos 3 nozinhos, fazer o desejo. Quando eu tirava a fitinha, a tradutora começava a falar, isso é um presente, a pessoa desabava de emoção. Ela ficava feliz por um lado e sentia emocionada do outro. E isso é mudança de foco. Ela esquecia naquele momento
toda a desgraça alheia, toda a tragédia que ela estava vivendo. Isso melhora. Se vai melhorar a performance num exame, numa prova, vai melhorar a performance emocional e na vida da pessoa. E funcionava. Quer dizer, ela vai ter algum estímulo para reconstruir a vida dela. Exatamente. Muito mais importante do que toma isso, faz aquilo. O vínculo pessoal, né? Acho que medicina é isso. É você ajudar a pessoa. E ajudar é um termo amplo e cada um é um. De novo, né? Cada caso é um caso. Verdade. Aí, nesse momento, nós precisamos ter muita criatividade, né? Nós precisamos de nos colocar no lugar das pessoas, né? E empatia, muita empatia. E às vezes a nossa presença, a nossa fala faz com que a pessoa não se sinta sozinha. E claro, mostrar para a pessoa o que você falou é muito importante, que na vida, né, o mundo não é só coisas ruins, que também tem coisas boas no mundo. E o mundo não tem só pessoas más, também tem pessoas boas. Né? E então, de mostrar para a pessoa que nem tudo está perdido, né? Que nós médicos, muitas vezes, diante de uma doença grave, por exemplo, nós podemos passar para a família um pouquinho de esperança, né? É isso que nós precisamos. Isso vale para as nossas consultas aqui. Sejamos mais leves, né? Olhemos no olho do paciente, vamos chamar o cara pelo nome certo. Isso, né? Começa pelo lado bom, né? Olha, tem uma boa notícia, né? Seu colesterol está super normal. A sua pressão está elevada, mas como o colesterol está normal, a gente tratando a pressão vai ficar tudo jóia. Vai ficar tudo jóia. Né? Bom, agora mudando de assunto um pouquinho, só para complementar sobre suplemento, queria dizer para os nossos ouvintes que, porque fica aquela impressão, hoje em dia, quando a gente entra na internet, fica aquela impressão de que para se ter saúde, há necessidade de suplementação. E nós três estamos falando aqui que para ter saúde, nós precisamos nos alimentar bem, isso sim. E alimentar bem significa quanto mais colorido o prato, melhor. Ou seja, diversas fontes com riqueza de nutrientes, aí sim, tem que ter fonte proteica, tem que ter fonte de gordura, tem que ter fonte de carboidrato e assim por diante. Ou seja, muitas frutas, verduras, grãos, né? E assim por diante. Ou seja, uma alimentação balanceada. Maior parte das pessoas não precisam de suplementação. Isso precisa ficar bem claro. As pessoas precisam de uma boa alimentação, isso sim, mas para a maioria das pessoas não há necessidade de gastar dinheiro com suplementação. Agora, é claro que, dependendo do caso, suplementação é importante e até salva vidas, né? E, portanto, não faça por conta própria uma suplementação. Há necessidade de passar com um profissional de saúde, seja médico, nutricionista, né? Para ver se há necessidade de suplementação. Imagine você, jovem, 20, 30, 40 anos, né? Com tubo gastrointestinal funcionando bem e comendo bem, fazendo exercício físico. Em teoria, não há necessidade de suplementação. O que é diferente de um nonagenário, 90 e poucos anos, com um tubo digestivo já envelhecido, com dificuldade de digerir alimentos, com dificuldade de absorver proteínas, sais minerais, vitaminas, com uma flora intestinal alterada, etc, etc. É muito diferente. Então, nós precisamos deixar isso bem claro que suplemento é para quem precisa, do ponto de vista médico. Olha, eu tenho que concordar com você. Suplemento, quando tem indicação, necessidade, é muito bom, assim como o remédio. Mas eu concordo com você. Para você ter uma ideia, eu entrevistei o Arthur Zanetti, que é nosso medalha de ouro nas Olimpíadas brasileiro, na ginástica artística, lá no podcast nosso do Instituto Calm. E ele tem medalha de ouro nas Olimpíadas, medalha de prata, ele é campeão mundial trocentas vezes,
E ele falou que ele tomou suplemento na vida dele 2 ou 3 vezes em ocasiões em que a nutricionista indicou com o objetivo, obviamente, de ganhar provas de alta performance. Então, realmente tem um estímulo muito grande por aí para as pessoas usarem suplementos, mas a gente tem que lembrar 2 coisas. Usar quando há necessidade, indicação e segurança. Por quê? Porque se você usar errado, você não vai ter resultado e pode ter prejuízo. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Isso. O suplemento é como se fosse remédio. Então, daqui a pouco, nós estamos nos intoxicando. Como eu falei da vitamina D. Você tem Bom, Marcelo, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, desse a sua última palavra para o nosso ouvinte a respeito do que nós falamos aí, da medicina comportamental, né, do domínio do estresse. Qual é a última palavra que você tem que dar para eles, amarrando os assuntos? Olha, aí? A última palavra, assistam todos os podcasts dos médicos hands-on, porque são sensacionais. Eu gosto, eu recomendo. Vou fazer a maratona. Existe uma técnica que a gente chama a teoria transacional do comportamento. Quer dizer, aquilo que eu faço influencia no que você faz. Então, primeiro, nós médicos devemos dar o exemplo, fazer aquilo que a gente faz. E, segundo, você que está buscando ter uma boa saúde, se sentir bem e espichar esse bem-estar, essa boa saúde o máximo possível, encontre um médico de confiança. Deixe de ter um médico clínico, ou geriatra, ou de família que possa te acompanhar. E, quando precisar de especialistas em determinadas áreas, converse com esse médico para te indicar. Por que eu estou falando isso? Porque não existe hoje uma cultura da pessoa fazer um acompanhamento preventivo do jeito que a gente falou aqui, e isso, a meu ver, é o melhor caminho. Mas que seja um profissional com quem você tem afinidade, que você goste. Se não for o primeiro, continue procurando. Não deixe de fazer um acompanhamento preventivo, vai só trazer benefícios. E continue assistindo o Médicos Hands-On. Assista até o final. Marcelo, brigadão. Eu que agradeço. Os nossos próximos episódios, o Marcelo aí vai falar... já está convidado para falar um pouquinho de saúde mental, né? Nós vamos entrar nessa área. Muito obrigado pelas informações. A gente aprende, a gente não só entrevista, como aprende muito aqui com vocês. Obrigado você que assistiu o episódio até o final. Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você.